Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos fala da libertação daquele que tem Cristo Jesus. A palavra condenado tem origem latínica que significa danado. Danado é condenado ou destinado ao inferno. Há uma sentença já em vida para aquele que não abriu o coração para Cristo. Há aqueles que abriram o coração para Cristo. E há aqueles que não abriram o coração. Porque quando Jesus diz ali em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei em sua casa, vou ceiar com ele e ele comigo. Há um exemplo clássico na Bíblia de Zaqueu. Zaqueu era o cobrador de impostos e era um bandido, era um ladrão, era alguém que traiu o seu povo. Ou seja, ele vendia ele se trocava, vamos dizer assim. Ele deixava de ser um judeu para se tornar um romano, para cobrar o seu próprio povo e ainda assim colocando uma carga tributária maior. Então ele enriqueceu explorando o seu próprio povo. Por isso que ele era chamado de Zaqueu o publicano. Por quê? Porque ele cobrava imposto. Os publicanos, eles iam para as praças em número de 100, em grupos de 100, 200, botava um pano no rosto para que seu próprio povo não conhecesse eles, e eles eram proibidos até mesmo de ser chamados pelo seu nome. Tanto que Mateus era chamado de Levi. Ele era apelidado de... Ele era chamado de... O nome dele era Mateus. Eles chamavam de Mateus, mas o nome dele era Levi. Levi era um nome judaico. Mas chamavam ele de Mateus, para que ninguém conhecesse que era ele. Mas Jesus, quando chegou para ele, disse: Levi, segue-me. Ele foi descoberto por todos. Mas ele largou imediatamente a sua plataforma de cobrança e foi seguir o Mestre. A partir daquele dia, segundo Romanos 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se eu tenho uma visão mais progressista, uma visão mais utópica, uma visão diferente, não importa.
Se eu estou em Cristo, somente Cristo vai poder me guiar. Porque está dizendo o seguinte, que eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são como o vento. Está lá no livro de João, capítulo 3. Quando Jesus faz a exegese da criança que nasceu de novo para Nicodemos. Do homem que nasceu de novo. O homem velho tem que nascer de novo. Como que pode ser isso? Entrar na barriga da mulher e nascer de novo? Nascer de uma placenta? Não. Jesus diz, existe dois nascimentos. Existe o nascimento da barriga da mulher e existe o nascimento do útero do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo tem útero? Tem. Tem, porque diz que quem é nascido do Espírito, então o Espírito gera. Na verdade, todo o sentido de nascimento vem da palavra originada no Espírito, porque Ele é o Criador. Quando Deus dizia, haja luz e houve luz, haja isso e houve aquilo, era o Espírito Santo que ia lá e criava. Se Ele dizia, haja as estrelas, o Espírito Santo ia lá e criava, porque na Trindade Ele tem a função de criar. Então, há um útero espiritual em que o homem nasce. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, como que eu posso ser uma nova criatura se eu já sou uma criatura? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Como pode tudo se fazer novo? Só desse jeito nós podemos encontrar a salvação. Quando a mulher pecadora foi levada até Jesus para ser apedrejada por aqueles fariseus que diziam que defendiam a lei, mas na verdade eles pregavam a verdade relativa e não absoluta, porque todos eram pecadores, porque senão teriam sentado a pedra, porque Jesus disse, quem não tiver pecado, senta a primeira pedra. Mas antes disso, Jesus se abaixou, se inclinou e começou a escrever na areia. Quando Jesus estava escrevendo na areia, Jesus estava escrevendo, mudando a história daquela mulher. O sentido literal é esse. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a história desta mulher muda hoje, antecipadamente. Antes da sua morte, antes da pena capital, ele já estava mudando a história daquela mulher. O ladrão da cruz também foi a mesma coisa, o que se arrependeu. Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino? E Jesus disse para ele, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus anulou a condenação dele, Jesus exerceu ali o poder de juiz. Ele antecipou e Jesus Cristo, ele traz agora uma nova esperança para aquele povo, para aquele homem que está na cruz do Calvário. Ele traz uma esperança. Farney, bem-vindo, Farney. Então, como diz a etimologia da palavra, condenação vem de danado. Condenado significa destinado ao inferno. Por isso que tem muitas pessoas, Farney, que quando ele se refere à criança, ao filho, ele sem saber está amaldiçoando o seu filho. Ele diz o seguinte, tu és um danado, hein? Tu és um danado. Sem saber que essa palavra, ela
tem origem no latim, que significa condenado. O condenado, ele não tem chance nenhuma. Mas tem muita gente que pensa que Deus tem prazer nisso, que Deus é um sujeito barbudo, mal encarado e que quer mandar todo mundo para o inferno. É mentira. Isso é uma grande mentira, porque o mais vil pecador, ele pode ser perdoado, desde que pague a sua pena. Mas como ele vai pagar a sua pena? No mundo aqui, material, na sociologia, nas classes sociais, há as penitenciárias, que vem também do latim, porque o romano, o Papa, ele absolvia as pessoas com penitências. O padre dava uma penitência no passado, não sei se hoje dá ainda, porque eu não sou católico, eu sou evangélico, com todo respeito aos católicos modernos, que são muito mais progressistas do que alguns evangélicos. Porque os católicos estão até lavando os pés dos presos, ao ponto que evangélicos estão querendo até matar preso. Estão querendo, fazendo arminha para matar pessoas. E os católicos hoje estão beijando os pés dos presos e dos pobres, estão indo aonde tem pobre. Ao ponto que evangélicos estão pedindo dinheiro, explorando, e pedindo, até ensinando como pedir dinheiro. E querem condenar as pessoas. Mas o condenado era aquele que ficava preso a um voto. Ele era, você vai ter que fazer uma penitência, subir uma escada de joelho ou fazer isso na antiguidade. Antes da reforma. Vai ter que subir uma escada, vai ter que rezar 10 Ave Maria, 50 Ave Maria, 500 Pai Nosso, e aí você está livre da sua condenação, do seu pecado. Quando ele confessava, porque há uma ética entre o sacerdote católico e a pessoa, de que ele não poderia, ali no confessionário, não poderia contar para ninguém, mas iria impor uma disciplina para que aquela pessoa saísse. Tem sentido? Não tem sentido. Não. Biblicamente não. Conforme Romanos 8, não. Porque Romanos 8, com todo respeito aos católicos, novamente, que hoje estão fazendo a diferença em certas situações. Que muitos evangélicos só pensam... Eu já participei de grupos como liderança de pastores que, infelizmente, só pensam em dinheiro. Infelizmente. E que quem não tinha carrão bonito e quem não tem isso, não está abençoado, segundo eles. Se o camarada chega com um carrinho mais ou menos, né? Um Uno ou um Chevetinho, ele está amaldiçoado. Então, trocaram a forma de entender a Bíblia. Possua coisas, mas não seja coisificado. Possua coisas, mas não seja coisificado. Porque o ser humano não é uma coisa. Por mais pobre que ele seja, ali está uma alma. E Jesus disse:
Tá, Paulo dizendo, ó, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Ou seja, ele não está mais destinado ao inferno, então não precisa mais de absolvição de ninguém. A única coisa que ele precisa é de perseverar até o fim, dizendo, eu amo a Cristo, eu quero ficar com Ele. Seja bem-vindo, Renato. Seja bem-vindo, Renato. Então, se alguém está em Cristo, não tem condenação. É o que a palavra diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo, hein? Você pensa que é só ir à igreja? Você está muito enganado. Tem muita gente que está dentro da igreja e não está em Cristo. No capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele está escrevendo para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. A igreja mais rica daquela época. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, Jesus batendo na porta da maior igreja, a mais rica, e pedindo licença para entrar. Na própria igreja que ele edificou. Porque já no ano 100 da igreja, Jesus não podia entrar em certas casas. E eu digo hoje, eu não tenho medo nenhum de errar. Se Jesus chegar na forma de um mendigo, barbudo, cabeludo e com roupas rasgadas, em uma... não entra. Ele não entra. Houve um caso aqui em Nova Almeida. Um pastor pegou a sua igreja, ele foi convidado para pregar em uma outra igreja, em Nova Almeida. E ali, ele foi com uma Kombi. E ele saiu de uma outra região, próximo aqui a Laranjeiras, e disse, ó, eu vou com vocês, no caminho eu vou descer. Eu tenho uma surpresa para fazer. E aí o pastor deixou a igreja, o motorista chegou lá sozinho com a igreja e disse, cadê o pastor? O pastor está vindo aí. Ele desceu no caminho, foi em um banheiro, ali num restaurante, pela redondeza ali, antes da igreja, e botou uma roupa de mendigo. E colocou cabelo grande, barbudo, e chegou lá na igreja. Tinha um diácono na porta, ele disse, eu queria entrar aí. Olha que ele era o pregador, ninguém sabia. Eu queria participar do culto. O diácono disse, você aqui não entra não. Mas moça, eu quero ouvir a palavra de Deus. Não, você está fedendo. Você não pode entrar aqui. Mas moça, eu queria entrar. Não. E aí ele forçou a barra, falou, não, eu vou entrar, e saiu correndo. E já estava se aproximando a hora da palavra. E ele foi lá para frente, para perto do outro pastor, o pastor estava atrasado e ele tinha que passar a palavra, e ele falou, eu vou pregar aqui. Outro, não, você não pode pregar, você é mendigo. E aí ele tirou aquela fantasia e disse, olha, sabe o que eu quero falar para vocês? Vocês fazem discriminação de pessoas aqui dentro. Eu sou o pregador que fui convidado. E é exatamente sobre esse tema que eu quero falar. E aí ele pregou.
Há um escritor famoso nos Estados Unidos que ele escreveu um livro. O que faria Jesus nos seus passos? Ele era pregador da igreja metodista. E um dia ele tinha uma igreja muito grande. E um dia ele estava meio atrasado para fazer o sermão, já tinha preparado o sermão, e chegou um mendigo na sua casa, pedindo comida. E ele disse: eu não tenho comida para dar para o senhor. Por favor, me dá licença. E empurrou o homem da porta, pegou o seu carrão e foi para a igreja. E chegou lá na igreja, ele começou, na hora da mensagem, teve o louvor e ele começou a pregar sobre o amor. E quando ele pregava sobre o amor, quem apareceu? O mendigo. Lá na porta. E diz: como é que você prega sobre o amor? Ele disse: no meio da multidão. E você não teve coragem de me dar um prato de comida. Como que vocês pregam esse Jesus aqui dentro? E vocês não têm coragem de ter misericórdia de nós. E aí, aquele pastor, o diácono foi para segurar e disse: não deixa, ele está certo. Eu me neguei a estender a mão para um necessitado. Para ele, foi verdade. Eu cometi um erro. Mas a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. E a nossa igreja vai ser conhecida nessa cidade como a Igreja da Misericórdia. Nós vamos mudar essa igreja. Só que havia um grande empecilho naquela igreja. Havia um grande empresário rico que não queria deixar a igreja naquele lugar. E esse homem queria ser o prefeito da cidade. E ele queria destruir toda aquela igreja para fazer um grande condomínio. Destruir o prédio, né, que eu estou dizendo. Porque estava numa área bem localizada. Só que o pastor disse: olha, irmão, vamos mudar, vamos visitar as pessoas, vamos orar. E Deus, quem sabe, Deus aqui levante alguém de nós para mudar a situação, porque nós vamos ter que sair daqui. E aí uma das mulheres da igreja, que era indiferente, totalmente indiferente às pessoas, ela tinha dinheiro, mas ela era totalmente indiferente ao sofrimento das pessoas. Naquele dia, o coração dela foi tocado. No livro O que faria Jesus em meus passos. E ela disse: eu vou ajudar. E começou a distribuir alimento, aí aonde havia pobres, necessitados. E aquela mulher se candidatou a prefeita da cidade, porque o homem que queria derrubar a igreja, ele era um senador, que queria ser prefeito, justamente para concluir aquela realização de fazer um grande condomínio para ficar famoso, ganhar dinheiro. E aí ela lançou uma campanha. Aquela, antes miserável, agora coração aberto para os pobres. E a igreja foi junto com ela. E os mendigos também foram. E todo mundo foi. E eles fizeram cartazes
Viu, Farney Gama Banho? Muitas vezes nós temos que mudar a nossa visão das coisas. Não é o mundo que tem que mudar. O mundo que tem que mudar somos nós. Como disse o filósofo, você deseja conhecer o universo que te cerca, conheça-te a ti mesmo. Muda você primeiro, para que você possa mudar o mundo. E aí houve um embate, e aquele senador começou a tentar forçar a barra para tentar destruir a igreja, derrubar a igreja e quebrar a igreja para fazer um grande shopping. Mas eles não largaram de mão. E a irmã da igreja ganhou como prefeita. E disse, está tudo anulado. Não vão derrubar a igreja. A igreja é tombada. A igreja é patrimônio histórico. E o pastor, que era viúvo, né? E tinha o coração duro anteriormente, porque ele havia perdido a mulher e o filho num acidente de carro. Agora ele se casou de novo e se tornou um grande homem. E aquele mendigo que havia ido na casa dele, sabe quem era? Era um anjo de Deus, que havia vindo na cidade para mudar toda uma história de uma cidade. E aí ele se torna, quando o pastor se torna aquele homem maravilhoso, ele vai até procurar aquele mendigo e ninguém sabe onde ele está mais. Ele desaparece. Porque ele era um anjo enviado de Deus, uma teofania. Vindo de Deus em forma de um mendigo para mudar a situação, primeiro daquela igreja e depois da cidade. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. As coisas velhas já ficaram para trás. De novo, não há jeito de ninguém se ficarem para trás. Porque se você fizer numa soma matemática, a soma de pecado que nós cometemos por dia. Eu li um livro de um advogado, pastor, e ele foi visitar uma cadeia. E chegando ali, quando ele pregava para os presos, ele disse, Senhor, não tem jeito para nós não. Nós estamos condenados. Já era. Estamos condenados ao inferno. E aí o pastor disse, esse pastor já foi meu pastor, tá, gente? Não é factoide, não. Não é invenção, não. Fato verídico. E ele escreveu, ele disse o seguinte, escreveu um livrinho amarelinho, eu li esse livro, o seguinte, ele disse para os presos, a média de pecado que vocês cometem por dia são 10. O mínimo que vamos colocar. É a mesma média que nós cometemos. Só que nós confessamos. E pedimos perdão. Vocês não confessam e não pedem perdão. Então, se der 10 por dia, em 30 dias são 300. Em 10 meses são 3.000. Em 10 anos são 300 mil. Em 100 anos são 300 milhões. Ou 30 milhões. Então, se vocês não confessarem diariamente as vossas culpas perante Deus, vocês vão ter um acúmulo que no final da vida, vocês não têm como ter a salvação. Mas, como a única oração que é urgente
Deus responde instantaneamente em questão de segundo. É o perdão. A pessoa pode cometer 30 milhões de pecados e no último minuto da vida ele falar: Senhor, me perdoa. E Deus vem através do seu Espírito Santo e tira tudo. Ou seja, 30 milhões de pecados cometidos em 100 anos sai em um segundo, porque Deus não pode mentir. Ele disse: se alguém estiver em Cristo, ele tem que ser perdoado. Porque Jesus, na chamada cartaz, ele derramou o sangue dele por nós. Ele fez tudo por nós. Então, se a pessoa levantar a mão e dizer: eu quero Cristo, como diz o ditado, o adágio popular, já era. E aí muita gente não compreende. Ah, mas ele, né? Ela era uma meretriz, ele era um ébrio, ela era isso, ele era um homossexual, fulano era isso, e de repente ele pediu perdão. Pois é, se não houvesse Cristo, ele estaria condenado para todo sempre. Foi por isso que desde o Jardim do Éden até Cristo, 4.000 anos de história, Deus teve que preparar todo o caminho até vir o Filho dele e morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Foi um processo longo de salvação. O caminho da salvação. Para que não houvesse condenação. É Bíblia, gente, ó. Não adianta querer fugir. E aí não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem político, não tem prostituta, não tem nada. Nada que pode separar o homem de Deus se ele se ligar a Cristo. E não precisa de mais nada, apenas seguir a Cristo. Ah, tem que pagar a promessa? Não. Tem que subir escada de joelho? Não precisa. Tem que pagar dinheiro para a igreja? Não precisa. Tem que ir lá para o templo de Salomão encher de dinheiro o pastor? Não precisa. Você só está enriquecendo ele mais. Ah, o dízimo precisa. Se você quiser dar o dízimo, você pode dar. É bíblico. Mas não é por uma questão de salvação. Porque tem gente querendo fazer barganha. Ah, eu dou dinheiro, eu dou muito dinheiro, você salva. Você tá voltando lá para o passado, que era assim. Um homem um dia chegou para Pedro e disse: olha, eu pago, está no livro de Atos capítulo 8, eu pago para você me dar todo esse poder, esses dons que você tem de orar pelas pessoas, elas serem abençoadas, curadas, falar em línguas. E Pedro disse: ó, o seu dinheiro sirva para a sua perdição. Você cuida que o reino de Deus se compra com dinheiro? E o homem caiu de joelho e falou: a minha alma está em fel de amargura. Peça a Deus que me perdoe. E aí, no monte da tentação, o inimigo, depois de 40 dias, 40 noites de jejum, ele pega Jesus e leva até um monte alto. Mostra toda a riqueza, todo o ouro, toda a fortuna, todo o poder do mundo. E diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz para ele: vai-te, Satanás. Está escrito: só adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás.
Respeito é uma coisa, servir e adorar só a Deus. Só Ele merece. Toda a honra, toda a glória e todo louvor. É por isso, gente, que nós não devemos ter medo. Se você está em Cristo, você não é condenado. Jamais. Pode padre dizer, pode pastor dizer, pode político dizer, pode rico dizer, pode quem quiser dizer. Se você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. Como Zaqueu, como Nicodemos, como Pedro, que era bravo. Você se torna uma nova criatura. E nenhuma condenação há para você. Eu vou terminar a minha pregação dizendo o seguinte: nos Estados Unidos da América do Norte, havia uma senhora, tinha uma filhinha, nenenzinha, morava em um prédio, e ela morava próximo ao supermercado, e ela precisava ir ali rapidamente comprar um pão, um leite, algumas coisas do supermercado, mas era coisa próxima. E ela deixou seu nenenzinho, porque o supermercado ia fechar, e ela deixou seu nenenzinho, a sua menininha ali no berço, e foi rapidamente ao supermercado, só que houve um acidente. Quando ela volta, não durou muito tempo, aquele prédio estava em chama. Chamas. E o corpo de bombeiros, os heróis, né? Sempre nacionais, chegam e começam a salvar pessoas. Só que o lugar onde aquela criança estava já quase não dava para o corpo de bombeiro chegar lá. E ela tentou entrar no prédio correndo e um soldado a segurou do corpo de bombeiro e disse: não, senhora, a senhora não pode ir. E um sargento do corpo de bombeiro disse: calma, senhora, eu vou lá. Eu vou salvar a sua filhinha. E ele subiu naquele andar. Na época que os apartamentos ainda tinham escadas revestidas de madeira. Eram baixos os prédios. E aí ele pega e sobe, entra no quarto, pega o nenenzinho no colo e vem saindo, passando próximo a uma báscula que dava para fora do prédio. E quando ele vai tentar descer a escada incendiando, ela se arrebenta e ele cai. E ele fica no meio das chamas, pendurado. Mas com o neném ainda vivo nos seus braços. Ele estava morrendo, mas o neném estava vivo, a menininha. E ele grita para os seus amigos lá fora: olha, botem uma rede, porque eu vou jogar a menina, ela está comigo, ela tá viva. Eu não tenho jeito mais para mim, mas para ela tem. E joga aquela criança pela janela. E aquela criança bate na rede, lá embaixo, é salva e a sua mãe a pega no colo. E o bombeiro morre queimado nas chamas. Passaram-se 20 anos. E um dia, aquela jovem bonita, já com 20 anos de idade,
ela vai até o túmulo do soldado e ali deposita uma flor muito linda sobre o túmulo dele. E alguém passa de longe e vê aquela cena, ela chora e as suas lágrimas caem sobre a flor. E aí ela diz, a pessoa que está passando diz, esse homem era seu pai? Ela diz, não. Esse homem, por quem você está chorando, era seu irmão? Ela diz, não. Ele era seu tio? Não. Ele era algum parente seu? Ela disse, não. Então por que você chora, moça? E coloca uma flor tão bonita sobre o túmulo dele. Ela disse, esse homem não era meu irmão. Esse homem não era meu pai. Esse homem não era meu tio. Não foi meu esposo. Não foi nada meu. Mas ele morreu por mim. Ele morreu para salvar a minha vida. E eu nunca me esquecerei disso. Então, irmão, nós não vimos a Jesus pessoalmente. Nós não éramos irmãos dele. Nós não éramos nada dele. Nós éramos condenados. Mas ele morreu por nós. E por isso nós o adoramos. Fique na paz.